Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta aqui para mais uma videoaula. Nesse contexto dos ritos especiais que se fazem presentes aí no nosso Código de Processo Civil de 2015. A temática que iremos abordar hoje trata-se da ação monitória, que se faz presente ali no artigo 700, 701, 702, com seus respectivos parágrafos e incisos. De outro lado, nós vamos encontrar enunciados da jornada de processo civil, contemplando alguns aspectos controvertidos, sem olvidar as súmulas do STJ, como a súmula 299, súmula 503, 504, 531, todas elas vão trazendo elucidações para abordagens controvertidas que surgirem aí nesse transcurso desta ação monitória que possui esse rito especial contencioso. E é um rito especial contencioso, sim, porque o objeto dessa ação é exatamente possibilitar que as partes tragam alguma dívida representada por um documento para que essa dívida, analisada em juízo numa fase inicial declaratória, uma vez reconhecida, o juiz possa declarar este documento como título judicial e deflagrar o início de uma fase executória. Por isso mesmo que esta ação monitória tem sido louvado pelas partes em substituição à anterior ação de cobrança, porque para esse fim o trivial era utilizar uma ação de cobrança para receber dívidas que, embora não se tivesse um título judicial ou extrajudicial ou prescrito, o caminho seria esse. No entanto, observa-se que a ação de cobrança é regida pelo rito comum, mais amplo, mais demorado, com a fase postulatória, saneatória, instrutória e decisória. E a ação monitória de rito especial, ela tem não só eficiência, mas um rito bastante célere, porque instaura-se inicialmente a fase declaratória. A parte interessada vai trazer ao juiz o documento que retrata a dívida, inclusive a dívida pode ser até prescrita, porque nós já temos 2 enunciados das jornadas de processo civil, diz que não há nenhum impedimento trazer dívidas prescritas. Inclusive nós temos a súmula 299 do STJ, que caminha nessa direção, dizendo que o cheque prescrito pode ser objeto da ação monitória, porque abre aí a discussão de que seria uma obrigação natural, e a obrigação natural, por sua vez, não pode ser objeto, em regra, de cobrança, porque é uma dívida que não se sustenta no âmbito das obrigações para a sua cobrança. Não obstante, nós verificamos aí a presença dessa súmula do STJ 299, que possibilitou utilizar cheques prescritos como títulos para objeto de uma ação monitória. E logo depois nós tivemos ainda 2 súmulas do mesmo Superior Tribunal de Justiça, que veio trazendo a questão do prazo quinquenal. Ou seja, esses cheques prescritos, para que eles possam ser objeto de uma ação monitória, eles se submetem a esse prazo quinquenal de 5 anos. Para o cheque, esse prazo é contado do dia seguinte à data de emissão constante ali da cártula. E no tocante ao título nota promissória, esse prazo quinquenal de 5 anos é contado da data do vencimento dessa nota promissória.
Tudo isso está muito bem retratado por meio da súmula 503 do STJ e súmula 504, que também trazem aí a dispensabilidade de se demonstrar da obrigação subjacente que gerou título a essa dívida. Não há mais essa relevância, mas algo é importante trazer aí em nível de requisitos ou provas documentais que irão instruir a inicial da ação monitória. Além dos requisitos do artigo 319 do CPC, tem-se que é indispensável trazer uma prova documental que possa ou não ser reconhecida nessa fase declaratória como título judicial. Como nós dissemos aqui, pode ser até uma dívida prescrita, um cheque prescrito, nota promissória, mas desde que seja um título aí materializado formalmente. Nós também tivemos inovações no sentido, até mesmo o título extrajudicial pode ser objeto de uma ação monitória. Nós verificamos que a parte que detém em suas mãos um título extrajudicial poderia ser louvar da ação de execução, ou no caso de estar prescrita, ação de cobrança, mas nós temos inovações por meio dos enunciados da jornada de direito processual civil, admitindo essa possibilidade aí de se ter esse título extrajudicial articulado como fonte ou fundamento para essa ação monitória. É importante que se observe esse critério diferencial que vai trazendo demarcações inovadoras para esta ação monitória. Mas muitas pessoas às vezes se equivocam em querer articular, por meio da ação monitória, a cobrança de boletos de água, luz, telefone ou cartão de crédito. E eles são rejeitados nesse universo porque o devedor não participou ali da confecção dessa obrigação, desse título que gerou essa obrigação. E por isso mesmo é que se tem aí um boleto de água, luz, telefone ou de cartão de crédito, sabe-se que isso é emitido de forma unilateral, sem a participação do devedor, e por isso esses títulos não poderão ser utilizados aí a título de instrução para uma ação monitória. Mas, de outro lado, pode-se utilizar as dívidas ou remanescentes de dívidas que se tem ali em relação àqueles contratos que se fazem para financiamentos de casa ou de veículos numa alienação fiduciária. O remanescente deles pode ser utilizados aí para cobrança por meio de uma ação monitória. Da mesma forma, o contrato de dívida bancária ali, o extrato documentado pode ser também louvado pela parte interessada para instruir esse pedido de ação monitória. Mas nós vamos observando que a ação monitória, como dissemos aqui, tem um rito todo especial aí, tratado entre os artigos 700, 701 e 702 do Código de Processo Civil, por meio de seus parágrafos e incisos. Então, a parte interessada preenchendo os requisitos legais, conjuntada de procuração, o documento que vem provar essa dívida e um requisito especialíssimo que é a planilha desse débito, que a parte também tem que trazer em nível de requisito dessa inicial. E além daqueles requisitos genéricos do artigo 319. Acolhido pelo juiz, ele manda citar o devedor para em 15 dias pagar a dívida ou apresentar defesa por meio de um chamado embargos monitórios. Nós vamos verificar aí no código que, se porventura o devedor citado resolve quitar a dívida, ele terá o benefício de ficar isento das custas processuais
E os honorários que ele teria que pagar vai ser reduzido ao plano de 5%. Para ele também, ainda abre a possibilidade de pagar 30% da dívida e parcelar o remanescente em 6 parcelas. Mas eis que, citado o devedor para pagar a dívida ou apresentar embargos monitórios, ele queda-se inerte, silencia. Nesse momento, o juiz declara o meio probatório aí documental apresentado, porque na ação monitória não se presta a investigar um meio de prova oral e nem tampouco discutir essa questão prescricional de um título. Não é um ambiente para isso. Há que se trazer, portanto, um documento que retrate a dívida existente, sendo a dívida extrajudicial, prescrita ou não. Então, como dizíamos, se o devedor citado para em 15 dias pagar a dívida ou apresentar embargos monitórios quedar-se inerte, o juiz vai declarar nessa fase inicial chamada declaratório o título apresentado, que é esse documento extrajudicial, ao plano de dívida ou título judicial, para logo na sequência converter para uma segunda fase chamada executória. E aí vai para o rito comum da ação de execução, que a parte será citada para pagar a dívida, apresentar bens à penhora, e aí, na sequência, desencadeia-se todos aqueles atos da execução do título judicial. Mas vale lembrar aqui que sempre pairava uma dúvida sobre as formas de citação na ação monitória. Vale esclarecer, portanto, que por meio de recentes dispositivos aí que foram inseridos pelo novo Código de Processo Civil e que já vinham sendo tratados pela jurisprudência, pelos enunciados da Jornada do Processo Civil, todos os meios e diligências possíveis de citação, previstos, é claro, na legislação processual, são admissíveis. Ou seja, permite-se aí a citação por mandado, por carta precatória, por edital, por hora certa, por correio com a R. Todos esses mecanismos são admitidos aí na ação monitória. Outro aspecto que sempre pairava alguma dúvida era acerca de se poder ou não trazer em nível de defesa o que nós conhecemos por reconvenção. O réu ou o devedor foi citado e ele poderia apresentar uma reconvenção, que é um mecanismo de defesa chamado contra-ataque. Usar as próprias bases de argumento do autor, invocando em seu favor esse direito. Muito bem, e digamos que na defesa, o réu que apresentou ali a reconvenção, utilizando a base de argumentos do autor, dizendo que o autor é que na realidade lhe deve. E o autor, agora, para oferecer uma impugnação a essa defesa por meio de uma reconvenção, quisesse, porventura, trazer uma nova reconvenção, é inadmissível isso no processo monitório. Uma outra discussão que sempre era levantada é se era admissível a ação monitória contra a Fazenda Pública. Isso também restou dissipado por meio da jurisprudência e dos enunciados da Jornada de Processo Civil. É cabível, sim, ação monitória contra as fazendas públicas, municipal, estadual e federal. Não obstante, os embargos aí, ou mecanismos de defesa que a Fazenda Pública terá para se defender serão diferenciados, porque a citação para ela não será para pagar a dívida em determinado prazo, porque os entes estatais, as fazendas públicas, possuem
um critério diferenciado para pagar suas dívidas, que são por meios de precatórios. Portanto, a Fazenda Pública será citada, terá o prazo em dobro para oferecer a sua defesa nos embargos monitórios, que podem ou não ser acolhidos pelo juiz no todo ou em parte. Digamos que não sejam acolhidos esses embargos, nós teremos aí já um critério diferenciado, porque instaura-se a segunda fase da ação monitória, que é a fase executória. E nessa fase executória contra as fazendas públicas, não se pode mover essa execução para que a fazenda pública pague em determinado prazo ou apresente aí embargos oferecendo bens como cautela, porque a fazenda pública tem, por meio de lei, um critério diferenciado para pagar as suas dívidas, que será pela ordem preferencial dos precatórios para os credores. Não são pontuais diferenças que merecem ser analisadas. A regra também de competência para o ajuizamento dessas ações deve ser, se nada se tratou no negócio, objeto da obrigação ou pela vença existente entre as partes, a ação deve ser ajuizada no domicílio do devedor. Lembre-se bem, portanto, que é uma ação de rito especial contencioso. Ela tem uma fase inicial chamada declaratória, que, se o juiz acolhe o documento que representa um título de dívida prescrito ou não, extrajudicial ou não, ele dá início imediatamente à fase executória, que é a segunda fase desse procedimento especial. Ela é célere, é eficiente. Por isso as partes têm optado tanto em deixar de lado a ação de cobrança ou até aquela outra adjudicação compulsória. Um rito que merece melhor vagar, melhor atenção, porque dentre os seus requisitos, além dos genéricos do artigo 319 para preenchimento da inicial, o documento tem que vir anexado à procuração e também a planilha da dívida. Inexistindo, o juiz vai indeferir a inicial. Antes dele indeferir a inicial, a parte até pode pedir que seja convertido esse rito ou recebida esta ação ou essa petição ao plano de uma ação de cobrança, enviando aí para o rito comum, porque a ação de cobrança é articulada naquelas 4 fases que nós conhecemos por postulatória, depois a saneatória, instrutória e decisória. Existe essa possibilidade de, havendo aí a circunstância do juiz indeferir por falta de uma documentação como essa de planilha de cálculos, a parte pedir ao juiz que seja acolhido o pedido, convertendo-o ao plano de ação de cobrança. Algumas questões ainda merecem ser observadas sobre a ação monitória. Inicialmente, surge aí uma dúvida muito peculiar no tocante àquela decisão que acolhe ou rejeita os embargos monitórios. É uma decisão de mérito e, por isso mesmo, o novo Código de Processo Civil 2015 diz que contra ela, que recebeu ou acolheu os embargos monitórios ou indeferiu, caberá o recurso de apelação e não de agravo. Merece ainda salientar que sempre se soube que, para oferecimento de embargos, o juiz deveria estar garantido, assegurado com alguma cautela, porque se caminhou muito tempo ali com a execução por título extrajudicial, em que a parte era citada para pagar a dívida em 3 dias, ou oferecer embargos estando garantido o juízo.
No rito especial contencioso da ação monitória, dispensa-se que o juiz esteja garantido por alguma cautela. Ele poderá permitir, possibilitar que o devedor ofereça os seus embargos. Outra questão muito recorrente que se observa aí, neste procedimento dessa ação monitória, diz respeito à litigância de má-fé. Não raras vezes, ou o autor ou o réu se articulam nesse universo de uma aventura jurídica, sem provas, mecanismos legais que pudessem estruturar ou a ação em favor do autor ou os embargos monitórios. E há uma previsão muito clara aí que nós temos no final aí do artigo 702, dizendo que o juiz poderá fixar multa de até 10% do valor da causa, uma vez reconhecida a litigância de má-fé ou da parte do autor ou da parte do réu que ofereceu seus embargos monitórios aí, trazendo mecanismos ou meios de provas documentais que não fossem verdadeiros, que não fossem os adequados para esta ação. Então, cautela é o que se exige nesse particular. Os juízes estarão atentos. Não é porque teremos uma ação que vai acolher uma prova documental instruída às vezes por uma caderneta de compras lá no velho supermercado, ou material que ficou anotado aí entre as partes, que se louva desse tipo de instrumento para, por meio dele, articulando ardil, solércia, má-fé e outros expedientes dessa natureza para tentarem tirar proveito e juízo. O magistrado vai estar atento para essa parte e, é claro, se ela veio da parte do autor, o réu também vai estar fiscalizando esse tipo de expediente. E da mesma forma, se foi o réu que adotou esse tipo de expediente, o autor terá 15 dias para oferecer a sua defesa por ocasião de, uma vez acolhidos os embargos, ali ouvir esta parte que deu entrada na ação. Muito se fala acerca das provas orais, se elas seriam cabíveis ou não nesse universo aí da ação monitória. Para dissipar essas dúvidas, a nova legislação processual civil, aí por meio do Código de 2015, que entrou em vigor em 2016, traz uma ilustração nesse particular, dizendo que admite-se a prova oral de forma antecipada. Mas é claro que essa prova oral vai estar aí colhida num documento reduzido a termo, por exemplo, naquela medida cautelar antecipatória de provas. Digamos que as pessoas, as testemunhas, que sabem acerca do negócio subjacente envolvendo as partes desse contexto da ação monitória, estão prestes a deixar o país, ou alguma delas está na iminência até de falecer numa doença terminal. Por isso, a parte interessada poderá ir a juízo, pleitear aquela medida cautelar antecipatória de provas, onde se vai ouvir de forma antecipada a prova oral e não articulá-la no curso especial contencioso da ação monitória, que não cabe esse tipo de prova. A prova ali é uma prova documental que vai ser analisada pelo juiz. E se ele entender que há consistência nela, naquela fase inicial que nós conhecemos como declaratório, o juiz vai ali reconhecer os documentos, as provas documentais instruídas no processo como suficientes neste âmbito de título judicial. E logo na sequência ele vai instaurar o que nós chamamos de fase executória. Aliás, vale aqui registrar que nós temos
uma súmula do STJ dizendo que, uma vez oferecidos embargos nessa ação monitória, aí já estaria instaurado o procedimento comum, que é aquele que vai trazer aí as 4 fases bem conhecidas: postulatória, saniatória, instrutória e decisória. Mas também aqui registre-se algo que vem sendo muito cobrado nos concursos públicos, que é exatamente o entendimento trazido aí pela súmula 531 do STJ. É essa súmula que fala da dispensabilidade de fazer menção ao negócio subjacente envolvendo as partes que deram origem ao título que vai instruir essa ação monitória. Esse negócio, esse contrato, ou esse trato que existia ali de cumprimento de obrigações entre o autor e o réu, seria o que nós chamamos aí de causa debendi, do débito, que anteriormente aparecia ali na inicial, argumentando que é bem diferente da chamada causa petendi, instruída ali entre os fatos e o direito, causa de pedir próxima e remota. Então, o que se fala aí em nível de negócio subjacente seria o trato, o envolvimento negocial que existia entre o autor e o réu e que deu origem a um documento ou título que veio instruir esta ação monitória. Esses, portanto, são os principais aspectos que nós vamos encontrar nesse universo da ação monitória de rito especial contencioso que se faz presente entre os artigos 700, 701, 702 do novo Código de Processo Civil. Há algumas súmulas do STJ que trouxeram solução para algumas controvérsias, como a súmula 299, a súmula 504, a súmula 503, a súmula 531, todas desse Superior Tribunal de Justiça, sem olvidar importantes enunciados das jornadas de direito processual civil também, que vão dissipando questões, como nós dissemos aqui: cabe ou não a parte se louvar de um título extrajudicial para fundamentar a ação monitória? Cabe, não há discussão sobre isso. Acredito que um aspecto tem que ficar muito vivo, presente aí na cabeça do acadêmico, da pessoa que está nos acompanhando nessas aulas, é o prazo quinquenal para as ações monitórias que trouxerem em nível de embasamento, por exemplo, um cheque. A gente sabe que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, na praça a ser apresentado com 30 dias e fora dela com 60 dias. Tem a lei do cheque tratando disso, mas nós tivemos a súmula 503, que vem dizer que é possível, dentro do prazo quinquenal de 5 anos, contado da data do dia seguinte após a emissão constante dessa cártula do cheque, utilizar esse título para instruir a ação monitória. E da mesma forma, em relação à nota promissória, que porventura esteja prescrita, o prazo para se louvar desse título para instruir a ação monitória é também quinquenal, de 5 anos, mas aí contado da data do vencimento dela. Então são aspectos importantes, aquela discussão que sempre existiu: como é que um título prescrito pode ser objeto de uma ação se ele está no universo de uma obrigação natural que não pode ser cobrada ou exigida, como as dívidas de jogos, dívidas prescritas. Veio, portanto, a súmula 299 do STJ dissipar essa questão, admitindo que os cheques prescritos e as notas promissórias pudessem ser objeto de fundamentação para essas ações monitórias. Aspectos curiosos que surgem de forma
interessante porque essa ação se apresenta de forma célere, eficiente. Por isso, as partes continuam preferindo ela à ação de cobrança ou de adjudicação compulsória. Mas é importante obedecer aos requisitos legais dos artigos 319 do CPC, sem embargo de todos aqueles critérios que devem ser analisados, como essa planilha do débito da dívida objeto dessa ação monitória. E por cá ficamos. Agradecemos a sua presença, nos acompanhando nessas videoaulas. Pedimos que manifeste acerca desse conteúdo, se você achou importante, deixando o seu like em nosso canal no YouTube. Agradecemos pela participação, pela companhia e até o nosso próximo encontro em aulas dessa natureza.